Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira, programa Acendendo Você. Hoje, conseguindo estar aqui com vocês um pouquinho antes até, mas o nosso horário é 19 horas, com muita graça, com muita felicidade, dedicar aqui uns minutos com vocês aqui para a nossa reflexão da semana referente a nosso crescimento, essa construção de si, que é o tal momento que nós vivemos, né? Nessa transição planetária, nessa transição de nós mesmos, né? Porque existe aí também algumas pessoas que esperam do mundo, né? Da criação, alguma coisa nova, né? E a novidade, a grande nova, tem que ver na nossa transformação, né? O que nós vamos construir diante de cada ser que vive nesse planeta, por si. Antes de iniciar, peço então que o pessoal que está chegando se inscreva no canal, acione lá o sininho das notificações, dê lá seu gostei, que isso contribui para a gente divulgar esse trabalho que nós fazemos aqui. O tema de hoje que eu escolhi para falar com vocês, a força do hábito, né? O que significa isso? O que importa isso para nós falarmos hoje aqui com vocês? Nasce uma indagação, né, importante. O que pensamos hoje determina o que vamos viver? Essa indagação é importante e é importante refletir sobre isso. O que nós pensamos determina nossa forma de viver, como nós vamos viver. Mais a mais se evidencia que sim, e muito mais em corpos energéticos mais sutis, né? Nesse ambiente mais sutil que nós estamos gradativamente nos ligando, com certeza o que você pensa é o que determina a sua forma de viver, como você vive. Então, importa sim, dentro do que a gente pode conceber de hábitos repetitivos, formas de pensamento próprias, né? Autoilusões, ou até como nós pensamos o nosso dia a dia, vai determinar, sim, a forma que nós vivemos. Isso não depende de comprovação científica, até porque, no pouco que a ciência conhece realmente do ser humano, no campo do que liga ele à sua existência e espiritualidade, ela já tem demonstrado, sim, que está se rendendo, né, a esses conhecimentos e o empirismo do próprio ser humano. O próprio ser humano, por si, tem capacidade, está tendo capacidade de comprovar, né, que a sua forma de pensar constrói a sua vida, constrói a sua forma de ser e a sua própria realidade. Lembrando sempre que eu sempre deixo aqui para vocês, né, que realidade e verdade são situações que caminham juntas. Quanto mais a verdade se aproximar da sua realidade, que é a sua forma de ver a vida, o mundo, mais você tem condição de um crescimento, de uma ascensão importante, da saúde física, da saúde mental e tudo mais que nós esperamos da nossa existência nesse planeta, né? Da nossa passagem pacífica e harmônica por esse planeta. Então, deixo aqui sim, né, sempre, né, essa reflexão. Realidade é o que eu enxergo do mundo. A verdade é o quanto eu aproximo a minha realidade, né, desse universo que representa a criação, que representa a nossa existência e representa, enfim, o próprio universo, né, diante da verdade. Visto que, então, o que significa o poder do hábito? O que significa? O que o poder do hábito faz, né? Se multiplicar ou se manter ou produzir resultados na nossa vida. Óbvio que o pensamento repetitivo é uma das características da criação da forma.
ele produz, ele resulta na forma, ele materializa, inclusive, né, a habitualidade do pensamento materializa a sua realidade. E se essa realidade foge ou se distancia da verdade, obviamente que os resultados não serão os resultados que nós esperamos. A força do hábito versus o que significa esse poder do hábito, o poder da repetição em si, tem mostrado, né, no seu significado, né, uma construção importante, uma contribuição para a construção importante do ser humano. Por isso que a nossa disciplina, na forma de nós sentirmos a vida, pensarmos a vida, é tão importante, é tão rica, né, e tão necessária, porque a consequência do que nós pensamos, que é a nossa vida, é a consequência também do que nós conhecemos como felicidade. Felicidade é um fator que prepondera na vida, que é uma mola mestra, né, um impulso para todos nós, e ela, sim, é uma consequência, jamais uma finalidade. Né? Quem busca a felicidade ou que vê a felicidade como fim, vai se frustrar, vai se machucar, porque a felicidade sempre foi e é uma consequência, ou seja, aquilo que você age, como você pensa, as suas atitudes, trará, então, essa tal da felicidade. E a felicidade como uma forma de movimentar, de nos deixar num campo de uma satisfação para que, né, possamos repetir as nossas realizações, os nossos melhores sentimentos, né, se vê necessário, sim. Felicidade não é um privilégio, e sim, como consequência, um resultado positivo da construção de uma energia positiva para que se possa, né, realmente criar, né, um corpo-alma ligado à divindade e à própria luz. Né? E o que significa, então, as atitudes repetitivas, né, elas podem ser comparadas aos vícios? De certa forma, sim. Atitudes repetitivas. Obviamente que as atitudes repetitivas que eu quero dizer aqui no campo do negativo. Daí, então, importa nós prestarmos muita atenção na nossa forma de agir e de pensar, porque as atitudes repetitivas, negativas, elas se imprimem como um verdadeiro vício. O repetir do pensar negativo pode se tornar um vício. E também compõe a necessidade de nós escolhermos aquilo que nós entramos em contato. Quais as mensagens que nós recebemos ou aceitamos? O que nós, de fato, participamos? Como nós participamos? Quando nós recebemos um negativo, quanto nós replicamos isso ou sentimos necessidade de replicar? Né? Hoje mesmo veio acontecer no mundo alguns fatos, né, que importam, sim, um cuidado com o ser humano em relação a si mesmo, que são fatos trágicos. Agora, o quanto eu repito isso, quanto eu levo isso para frente, quanto eu divido isso e quanto isso me identifica internamente. Óbvio que não está se falando aqui de um bloquear da sua sensibilidade, um bloquear do que você sente, um bloquear daquilo que você recebe no mundo ou que você reconhece como importante para se fazer uma causa justa entre pares e entre seres humanos. Entretanto, o que eu quero dizer aqui é que o recolher do negativo é viciante e pode ser um hábito realmente repetitivo, cansativo e de difícil construção e lida. Aliás, não constrói nada, né? O hábito negativo repetitivo, ele não vai te colocar no campo, né, do progresso ou da ascensão. E eu tenho uma notícia aqui que não chega a ser uma notícia, mas um lembrete muito importante para nós seres humanos. Todos nós viemos para esse planeta em busca de uma consciência de plenitude no campo de uma ascensão positiva. Nós somos agentes multiplicadores que
consequentemente, podem promover a felicidade. Aqui eu estou usando a felicidade como o melhor resultado, um resultado positivo. E, desde que seja ser humano de verdade, 100% dos seres humanos foram concebidos nesta ordem. Entretanto, uma boa parte de nós, ou até nós, individualmente, eventualmente, em eventuais ciclos da vida, não atingimos exatamente esses resultados. E aí implica uma série de processos que vocês têm conhecido, nós temos comentado, do porquê. Né? Por que o ser humano, como na sua essência, sendo um ser multiplicador, né, desse progresso ascensional, dessa felicidade que eu falo, que é o grande resultado da nossa vida, o resultado de ser, né, está tão difícil de ser encontrado, ou foi, né, nos passado de uma forma diferente, né, esses resultados que nós pretendemos como uma finalidade e não como uma consequência. Porque foi retirado do ser humano a consciência de que, né, a busca pelo positivo, pelo seu melhor, é a repetição, é o hábito do positivo, que eu comento aqui um pouco com vocês, o vício do negativo. E na sublimação dessas atitudes, né, encontrar o hábito no positivo, encontrar o hábito nas melhores ações, encontrar o hábito na renúncia da nossa personalidade enquanto nós somos testados, e ainda somos. Gostando ou não, querendo ou não, nós somos testados ainda o tempo todo, né, com a nossa personalidade. Nós encontramos pessoas que nos desafiam nesse sentido, situações que nos desafiam, que nós podemos tanto andar para um lado como para o outro, promover sentimentos de uma forma ou de outra. E esse é o nosso grande desafio, mudar esses hábitos, mudar essas repetições, para que nosso eu não seja um eu de vícios, vícios de pensamento, vícios de atitude e de sentimentos. O real significado da liberdade de si, né, é não fazer exatamente tudo o que queremos, mas tudo que é necessário ser feito, né? Porque nós, então, podemos entender que a vida que nós levamos, ela é escrita por cada um de nós, por conta das nossas ligações vibracionais em atitude, em pensamento. Eu coloco na minha vida, ou no meu circuito de vivência, de atitude, pessoas compatíveis com a minha vibração. Ou até pessoas, muitos podem falar, mas eu me repito todos os dias com as mesmas pessoas. Então, não é exatamente as pessoas que eventualmente eu posso vibrar de uma forma negativa que eu vou encontrar. Sim, você pode encontrar as mesmas pessoas todos os dias, mas o teu estado de vibração vai atrair nestas pessoas o mesmo estado de vibração. Então, por via, né, de prudência, né, deve-se observar que mesmo que você encontre todas as pessoas os mesmos todos os dias, que você não necessariamente possa atrair para si pessoas de um padrão de escolha sua positivo, se esse padrão de escolha sua for positivo, as pessoas que você encontra, naqueles momentos que vivenciar com você, você vai conseguir ter delas este positivo, mesmo que elas necessariamente não estejam nesse estágio. Ou, ao menos, impedir que elas exerçam um eventual hábito negativo perante você. Então, você trata com as pessoas no seu dia a dia, toda a sua demanda diária da sua vida, do seu trabalho, dos seus estudos, dos grupos de amigos, da família, mas diante de um hábito positivo, repetitivo, mas positivo, os seus momentos serão os momentos ligados a essa vibração. O ambiente será ligado a essa vibração. Portanto, escrever a vida, né, é um grande texto, um grande poema, uma grande canção,
feita por nós mesmos. E o que de fato nós queremos? O que de fato nós desejamos para si, né? E para a nossa vida. Nós chegamos a um ponto, né? Uma curva de virada, né? Um ponto, uma linha divisória em que esta reflexão e esta escolha é mais do que necessária. Não é mais um discurso, não é mais o Acendendo Você que o Walter me apresenta para vocês, mas é uma necessidade pessoal, sim, de tratar isso. E não é apenas uma escolha pessoal de um grupo, certo? Um grupo já nos acompanha, já participa, já compartilha, já divide esses mesmos sentimentos de ascensão e de crescimento. Mas hoje, o mundo não tem outras saídas que não a construção de si. Já não tem espaço mais para poder, não tem mais espaço para força bruta. Tudo isso a gente vê que está se dissolvendo, está se esvaindo. Os grupos que se reúnem em torno destas energias estão se cindindo, estão se dividindo, estão se dissolvendo. Muitas pessoas estão fazendo escolhas justamente por esse padrão vibracional. E o repetir em cima do poder, né, ou de quem tem mais, ou de quem pode mais, de quem manda mais, está gradativamente abrindo espaço para quem é de verdade, para o ser, o que eu sou, não o que eu tenho, para o que eu faço, as minhas atitudes, o resultado desta vibração que eu falo para vocês, o resultado desta energia. Então, o trabalho de transformação é algo que só pode ser feito por nós mesmos. Não existe alguém que possa nos substituir ou fazer uma construção no nosso lugar, ou algo que venha de fora para que nós possamos participar. A nossa mudança interna será a mudança do planeta, será a mudança dos nossos ambientes. Por que esperar que algo venha de fora? Por que esperar que alguém faça? Se tudo que for feito não servirá para você se você não souber lidar com isso, se você não estiver preparado para isso. O mundo hoje virou uma grande escola da criação, no sentido da consciência. Ah, Walter, mas isso já se fala há muito tempo, já sempre foi assim. Foi sobre o aspecto material, foi sobre alguns aspectos que aprisionaram o ser humano, que chamaram isso de escola, mas na verdade aprisionaram, especialmente no campo da sua construção e da sua própria consciência, de tal forma que hoje, né, no campo da regeneração e não mais de uma expiação e provas, o ambiente que nós temos é deste caminho, deste grande caminho. E aí eu convido todos vocês, como tanto já fiz, volto a fazer esse convite carinhoso a todos, para trabalhar, mas para trabalhar em si, para si, consigo mesmo. E eu posso, isso é possível assegurar sem promessa, sem se enganar, sem errar, que é 100% positivo o seu resultado. 100% da sua autoconstrução, do seu caminho de ascensão, lhe dará não só a luz, mas as oportunidades de uma participação divina no planeta e no universo. Porque também nós estamos passando por uma fase aqui de autoencontro, né? De construir em si o seu eu, que não serve apenas para esse planeta ou para essa realidade, serve para toda a sua existência. Diante, sim, de algo que não é vindo da religião ou de dogmas espiritualistas ou espíritas, e sim de uma verdade inexorável, que é a eternidade. Nós somos seres eternos, que nos eternizamos e passamos por esse momento, esse grande desafio, né, do nosso autoencontro agora, por conta de que se mudou a nossa vibração planetária,
se mudou o nosso ambiente, se mudou toda essa programação, vamos chamar assim, vibracional do planeta, façamos parte dela, porque é uma vibração positiva. Felizmente, da nossa existência foi retirado tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. E o que sobra hoje ainda no mundo são alguns grupos, maiores ou menores, tendo crenças limitantes, acreditando numa velha dispensação, acreditando que para se conviver de acordo até com princípios de valor, ainda impera o poder, a força, a disputa. E digo a vocês que são grupos importantes, grupos de uma representação bela na sociedade, mas que ainda não perceberam esse processo. E aí sempre se lembra a diferença, né, entre energia crística e energia do velho mundo. A energia crística, ela nos permite o quê? Ascender do carbono ao silício, ascender a nossa forma física, mental e espiritual à luz. E ela concebe o quê? A justiça, a paz, compartilhar, o exercer o amor, a ligação maior do seu sentimento, né, de amor com tudo aquilo que você faz. E mais uma vez, estou me repetindo aqui para que as pessoas façam uma profunda reflexão em relação ao que é o amor. Mas não o amor dos apaixonados, não o amor dos vínculos familiares, mas o amor que você aplica na sua vida, no seu dia a dia, nas pequenas, grandes coisas que você faz na sua vida, nas suas relações. E para quem exerce isso e experimenta nesse grande laboratório existencial que nós vivemos, experimenta aplicar o amor, tem todas as comprovações e os resultados que são os melhores e os mais positivos. Quantos de nós não pedimos momentos em que esse amor pode ser exercido e que transforma ali? Às vezes alguém da sua família chega em casa, carregado do seu dia, às vezes aborrecido, preocupado ou preocupada. E qual que é a nossa missão para isso? O acolhimento. E o que que é o acolhimento com amor? Compaixão, compreensão, o escutar, o dividir. E às vezes é um pedido nosso pessoal também. E quem recebe isso se transforma. Você transforma o ambiente, você transforma os processos dos sentimentos. E o amor acalenta o coração aflito. Recentemente eu tive uma experiência muito bonita a respeito disso, um grupo de estudo que eu faço parte. O início, né, da nossa reunião foi um início onde, né, do mundo comum se trouxe algumas coisas pesadas. Mas gradativamente conseguimos aplicar, né, esse sentimento, que não é um sentimento meloso nem cheio de palavras específicas, não. É uma atitude de acolhimento, de compreensão, de escutar e de compartilhar. E esse compartilhar é transformador. De tal forma que nesse momento que eu conto para vocês, no transcorrer dos nossos estudos, dessa nossa reunião, o final foi um final feliz. É a consequência que eu falei para vocês no início. O hábito do positivo te leva à felicidade, que é o resultado daquilo que você aplica. Então, em tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, é essa necessidade de nós refletirmos sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos,
os nossos desejos, lidar com as nossas idiosincrasias, conhecidas como manias, né? Muita gente no popular chama as nossas idiosincrasias, ou seja, os nossos hábitos, por vezes negativos, né, de manias, a nossa própria personalidade, o quanto nós nos envolvemos emocionalmente quando alguém nos contraria, quando alguém, né, não nos foi agradável, ou especialmente alguém se apresenta de forma negativa na nossa presença e nos traz consciência disso. Porque o grande sentimento de rejeição em relação ao próximo está muito no campo dessa consciência. Quanto esse próximo nos mostra o que nós somos de verdade. E por vezes nós não queremos enxergar. Nós queremos fugir disso. Mas existe aí esse manancial de reflexão que eu vou deixar hoje para vocês. São pequenas sementes que se planta no seu eu, no seu coração, que desenvolve, sim, né, uma forma nova de a gente viver. O resultado não é, para alguns, sim, é instantâneo, mas nem sempre ele é. Mas o hábito positivo, né, a mudança de hábito que eu falei para vocês no início, traz, né, o real significado de toda essa nossa passagem e dessa nossa transformação. E cada vez o portal, né, da ascensão se abre mais, né, se torna mais nítido. E convido a todos a prestar muita atenção nisso, porque nós estamos no meio de um grande furacão de transformação. Estamos no epicentro de um grande furacão de transformações. Quem acompanha de forma desperta está percebendo tudo isso, está vendo tudo isso acontecer. E faça parte se preservando no seu positivo, no seu melhor, porque as consequências futuras, no futuro breve, aproveitarão esse tipo de energia. Não a tristeza, não a raiva, não a mágoa, e não outros sentimentos negativos, e sim os melhores que a gente possa nutrir. E é um breve que nós vamos ver, todos nós ainda vamos ver, dentro daqueles que se escolheram, diante de todos que foram escolhidos. Então é isso. Vou deixar essa reflexão para vocês. Estou aqui nos meus minutinhos finais com vocês. Quero deixar minha gratidão para quem esteve ao vivo aqui, mandando mensagens aqui na tela. Eu dou uma olhadinha e sou muito grato a elas. Não posso interagir pelo meu tempo curtinho aqui, mas eu faço sim menção a elas, eu presto atenção nelas, deixo minha grande gratidão ao pessoal que esteve aqui, pessoal que ainda vai, né, nos assistir também, deixo, né, minha mensagem de gratidão aqui, a equipe da TV Crom, que permite a nós apresentarmos essas reflexões todas as quartas aqui com vocês, e um convite carinhoso para que na próxima semana, mais uma vez aqui com o tema, para esse nosso continuar, essa trajetória maravilhosa que é cada um de nós, cada um de vocês, que é a melhor das trajetórias que a gente pode acompanhar hoje aqui, né, nesse planeta, que é a construção de si, né, o melhor caminho, o caminho mais bonito, o caminho mais ornado, e onde realmente você vai encontrar o paraíso é dentro de si, trabalhando tudo isso de forma respeitosa consigo mesmo, de forma amorosa, compartilhando tudo isso no seu meio, né, como um facilitador dessa transformação energética que a gente precisa, porque o planeta vai te agradecer e vai te retribuir, né, e o universo também com essa sua participação, com essa sua grande escolha de transformação na vida. Então, boa noite a todos, meu carinhoso abraço e até semana que vem.